Bom, agora conosco aqui no nosso Jornal da Manhã, Rodrigo Constantino. Constantino, de acordo com dados de agosto de 2019, 420 parlamentares gastaram mais de 90% da verba de gabinete. 253 utilizaram mais do que 99% dos mais de 111 mil permitidos, 111 mil reais. Apenas 18 parlamentares gastam menos do que 2/3 da verba de gabinete. Pode ser muito número, mas alguma coisa está errada, não está não? Bom dia. Bom dia, Tiago, bom dia a todos. Tem muita coisa errada, né? É muito dinheiro, é um salário médio acima de 15 mil reais por assessor. E o mais interessante disso é ver o seguinte, tem vários ali que fazem muito, entregam muito resultado como deputado e não usam isso tudo, né, da verba. Ou seja, não é necessário usar tantos assessores, pagando tão alto assim para eles, para de fato entregar resultado. Ou seja, tem alguma outra coisa por trás. E a gente sabe o que é. No fundo, a gente tem que analisar política sem romantismo, como já ensinava a escola da falha de governo, public choice, né? São seres humanos que reagem ao mecanismo de incentivos. E o mecanismo de incentivos é muito perverso ali. Se há um limite legal para usar 111 mil reais por mês com assessores, guess what? Quase todo mundo vai usar. Então, quais são esses 18 que não usam nem 2/3, né? Na verdade, tem o Partido Novo, que merece sempre os parabéns aqui, porque isso é uma bandeira do partido, então eles são muito cobrados por essa visão nova na política, né? Então, se eles adotarem os velhos mecanismos, eles estão fritos do ponto de vista de mercado eleitoral, então eles realmente se destacam. E aí você vai ver os nomes isolados, nós temos lá o Kim Kataguiri, a Joyce Hasselman, o Príncipe Luiz. E por quê, né? São nomes famosos. Então, eles não precisam, para se eleger ou se reeleger à frente, eles não precisam usar esses assessores todos como máquina eleitoral. Então, eles realmente conseguem ter uma postura mais decente em relação ao trato com a coisa pública. Os outros todos usam até o limite, porque aí vira lá os cabos eleitorais, eles usam isso realmente como política, para se eleger ou se manter no poder. Não adianta, isso aí é assim, sempre foi, ainda é prejudicado pela cultura patrimonialista no Brasil, que sempre confundiu a coisa pública com a coisa privada. Se eu tenho ali aquele benefício todo e se me é permitido usar, por que não usar? Quase todo mundo pensa assim, tem que ter pressão da sociedade, tem que ficar em cima. Quando nós vamos para âmbito municipal é ainda pior, veja só esses números aqui. Em 2005 tinha 4.767.000 servidores municipais ativos, é gente pra caramba, e correspondia a 2,6% da população do Brasil, que custavam 52 bilhões mais ou menos de reais, 2,4% do PIB. Em 2018 já eram 6 milhões e meio de pessoas, correspondendo a mais de 3% da população e custando 351 bilhões de reais, ou seja, 4,6% quase do PIB. Só faz aumentar. Não tem jeito. Hoje tem uma entrevista no Estadão do presidente do BNDES, o Gustavo Montezano, e ele diz: o Estado é um péssimo detentor de empresas. Ele está entendendo ali que o mecanismo de incentivos é muito ruim, que pegar esse crédito todo subsidiado, por exemplo, do BNDES, as empresas todas fazem fila lá na porta para pegar esse subsídio, em vez de investir em produtividade, em vez de tocar o negócio de forma eficiente. Então, não adianta, sempre que tiver o recurso público à disposição dessa forma, seja no âmbito municipal, seja no Congresso, ou seja, no BNDES, o mecanismo de incentivos é inadequado e vai ser usado de forma inadequada para a sociedade. Hoje em setembro, completa agora 75 anos do lançamento do livro Caminho da Servidão, de Friedrich Hayek, um grande economista austríaco. Ele já ensinava isso, ele já mostrava lá que essa ingerência excessiva do Estado acabava asfixiando a própria liberdade política e a democracia. Não funciona bem quando temos tantos recursos e poder concentrados no Estado. Aliás, ontem, domingo, também foi aniversário de Ludwig von Mises, o outro grande expoente da escola austríaca. Se as pessoas estudassem mais escola austríaca, iam entender por que o Estado tem que ter um escopo menor. Mais Mises, menos Marx. O Constantino, só para acrescentar, com um salto de 64% no número de CPFs cadastrados na Bolsa de São Paulo, já são 1.300.000 pessoas físicas no total. Isso, na sua avaliação, é um número razoável, um número bom?
Vem crescendo bastante. Isso tem muito a ver com aquela questão da revolução dos juros baixos. Quer dizer, o Brasil fazendo as reformas, o Brasil indo para o caminho mais de abertura comercial, liberdade econômica, desburocratização e as reformas estruturais como a previdenciária, permite a queda da taxa de juros, da Selic, que está num nível historicamente bem baixo para o padrão brasileiro, né, 5 e pouco por cento. Isso força muita gente a ir buscar alternativa na Bolsa de Valores, se tornando sócio das empresas. Isso é muito bom, isso mexe com a cultura do país. A Margaret Thatcher tentou ir por esse caminho na Inglaterra na década de 80 e 90, e é realmente cada um se tornar um sócio das empresas e entender aí as vantagens e riscos do capitalismo. Eu vejo isso com muito bons olhos. É importante que as pessoas possam ir para esse caminho fora da taxa de juros, renda fixa, emprestar para o governo e ir para a praia, que é o rentismo que o ministro Paulo Guedes sempre acusou, né? Então, essa eutanásia do rentista vai forçar muita gente a olhar mais para os negócios e se tornar parte do empreendedorismo brasileiro. Eu só faço o alerta, né, para tomar cuidado, porque isso na era das redes sociais, tem um monte de gente que fica lá palpitando ou então entrando em conversas de Twitter, de Facebook sobre quais são os bizus, quais são as boas oportunidades em bolsa, e aí não investe o devido tempo para analisar, conhecer ou ter uma assessoria independente que evite o máximo possível o conflito de interesses. E a gente sabe que essa pessoa física mais leiga, que vai nesse tipo de fofoca, acaba fazendo um movimento de manada e sendo o último ali a apagar a luz quando vem a crise, ou então comprando pelos motivos errados, né? Aquilo que está mais na modinha e não aquilo que realmente tem mais potencial de retorno. Então, eu acho muito saudável para o país, mas eu recomendo sempre cautela, estudo e uma assessoria independente às vezes ajuda muito. Rodrigo Constantino, boa semana para você. Até mais tarde. Bom dia a todos.